Bom dia, bem-vindos a mais uma live das 7 da manhã. Hoje estamos realmente iniciando mais uma semana. Hoje, inclusive, nós vamos falar de algo ainda um pouco mais profundo, né? Que realmente tem necessidade de você entender como tudo isso acontece e como isso vai estar contribuindo para a sua entrada dentro do método, a sua entrada dentro desse mundo do Pilates para criança. Vamos lá, então, ao conteúdo de hoje. E realmente eu quero trazer para vocês informações que vão fazer toda a diferença para quem está entrando nesse mundo. Sempre que a gente começa algo diferente, e por que eu estou falando isso, né, gente? Vocês devem estar pensando, por que eu estar falando disso? Uma das coisas que realmente fazem toda a diferença é a gente escutar qual é o objetivo das pessoas, o que elas precisam, o que elas querem, quais são as dúvidas. E isso é o que eu realmente falo para vocês. Sexta-feira eu, inclusive, falei, vocês têm que perguntar para as crianças se elas gostaram, se elas não gostaram, o que elas gostaram, o que elas não gostaram, e para que você realmente saiba como trabalhar com elas. Então, o que acontece, gente? A maioria das pessoas tem essa pergunta dentro delas. Mas, Vânia, como é que eu vou começar? Aonde eu vou fazer? Quanto de espaço eu preciso? Quais os materiais que eu vou começar? Então, todas essas perguntas, todas essas dúvidas, todas essas angústias, né, muitas vezes, são coisas que paralisam as pessoas de começar. E eu quero realmente mostrar para vocês que, às vezes, a gente cria um monstro, né? Às vezes a gente fica achando, nossa, mas eu vou precisar de muita coisa, nossa, mas eu não tenho espaço, eu não tenho onde fazer, eu não tenho dinheiro, eu não conheço nada, como é que eu vou começar a fazer? Essa é uma dúvida da grande maioria das pessoas. Essa é, às vezes, aquelas coisas que as pessoas não enxergam. Sabe quando, às vezes, as pessoas chegam e dizem para vocês assim, fulana, olha só, por que tu não trabalha com isso? E você fica pensando, nossa, mas como que eu vou trabalhar com isso? Imagina, não tem condições, né? E as pessoas, às vezes, enxergam isso em você, só que você não enxerga isso. Então, hoje realmente vai ser um grande marco para que você possa, sim, ter certeza de que esse caminho é o caminho que vai, sim, agregar ainda mais para vocês, tá? Então, quando a gente começa algo, quando a gente vai começar algo que é novo, que é diferente, que vocês sabem quanto o Pilates para criança ainda é muito pouco divulgado nas regiões, nas cidades de vocês, muito provavelmente tem muito poucas pessoas que trabalham com isso, que a grande maioria das pessoas ainda tem um pouco de receio. Poxa, será que isso vai funcionar? Será que isso não vai funcionar? E quantas coisas já estão começando em vários outros lugares, quer dizer que você esperou demais, né? Então, quer dizer que quando todo mundo já está fazendo, quer dizer que todo mundo já entendeu as coisas e já está saindo fazendo, sendo que você poderia ter começado ainda antes nisso e ficou protelando e ficou achando às vezes justificativas ou achou também que não dava e realmente é isso que a gente vai falar sobre hoje. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês parem e pensem agora. Para começar a fazer algo diferente, algo que é realmente inovador, você não necessariamente precisa ter todas as coisas. A gente não precisa ter os lugares melhores, todas as oportunidades, todas as chances, tudo que precisa para começar. Eu sempre digo, a gente precisa começar para que depois a gente realmente comece a enxergar quais são as maiores necessidades. Normalmente, a gente cria na nossa cabeça coisas que são maiores do que a gente necessita. Às vezes a gente fica imaginando, não, mas eu preciso ter um estúdio, eu preciso que o estúdio seja num local muito bem localizado, eu preciso que várias pessoas tenham acesso a esse meu estúdio, eu preciso que ele seja bonito, que ele seja amplo, que ele tenha uma posição boa para mim trazer mais pessoas. E às vezes, gente, você está esperando demais para começar. Às vezes você precisa começar de uma maneira que realmente não te deixe numa situação de e se não der certo, né? Porque às vezes a gente fica pensando, tá, eu invisto nisso, eu alugo um estúdio, eu começo a fazer as coisas, e se não tiver alunos? Essa foi uma das dúvidas
das pessoas que estavam comigo quando eu comecei. Mas, Vânia, tu vai abrir uma coisa que tu nem tem aluno ainda. Só que, por várias vezes, a gente precisa começar algumas coisas para que realmente as pessoas venham buscar. Como é que você vai vender, por exemplo, né, frango, se você não tem o frango? Como é que você vai trazer as coisas se você não tem as oportunidades? Como é que você vai ensinar coisas se você não tem ninguém? Então, comece de alguma maneira, mas comece. Se não tiver um estúdio, começa na garagem. Se não tiver a garagem, começa na sala da sua casa com 1, 2 alunos. Se não tiver nem isso, não tiver como fazer no seu local, porque é muito pequenininho, você ainda tem oportunidade de levarem essa informação para condomínios, para salas de clubes, para salas de academias, para salas de outros lugares. Mas, gente, o espaço não pode ser o empecilho de você começar a fazer algo. Quando a gente tem a informação, quando a gente tem o conhecimento, quando a gente tem a metodologia, a gente sabe trabalhar, o espaço, ele é consequência. Você chega e você diz, não, aqui eu já consigo fazer alguma coisa. Não, aqui realmente já dá para trabalhar com, sei lá, 3, 4 alunos. Mas você vai conseguir enxergar isso. É muito improvável, né? E não quer dizer que não seja, que não aconteça, mas é muito improvável que você já tenha uma sala lá esperando, que não tenha muitas pessoas usando, que ela já esteja propícia para a criança, que ela já esteja realmente que possa comportar muitas crianças. É muito improvável. Agora, quando você começa a enxergar a oportunidade, você começa a abrir o mercado e começa a abrir espaço onde às vezes você não enxergava. Quando vocês sabem que eu tenho meu estúdio tradicional, enfim, que eu não trabalho nele, no caso, né, mas ele ainda é eu que administro. Quando eu comecei a trabalhar com o meu próprio estúdio, eu tinha uma sala, né, e essa sala realmente tinha os aparelhos e tal, e tinha uma sala secundária do lado que ainda era alugada, no caso, para uma outra pessoa. Essa outra pessoa tinha o escritório dela e a gente realmente só dividia algumas coisas. O que aconteceu? Com o passar do tempo, conforme eu fui colocando o Pilates, eu comecei a perceber que ele era rentável, ele iria inclusive fazer se sustentar dentro daquele espaço, que não era tão grande quanto o estúdio que eu tinha já com os aparelhos, mas que já dava para começar. O que isso acontece? Acontece de uma maneira que você enxerga a oportunidade e você diz, não, aqui comporta mais pessoas. Aqui eu consigo trabalhar com 4, 5 crianças. Aqui o valor que eu vou conseguir ter no final do mês, ou enfim, com as minhas aulas, ela vai realmente ser algo que contribua para aquilo que eu já venho trabalhando e para mim começar. Então, você precisa enxergar isso para que você possa introduzir. Quando eu realmente fui para o meu estúdio e realmente eu abri uma sala específica só para crianças, a sala não é gigante, gente. Não é que nem a escola que eu coloco 25 crianças dentro da escola, dentro daquela sala, porque dentro da escola a estrutura já ela é pensada para trabalhar com diversas crianças. Nós que temos daqui a pouco estúdio um pouco menores, ou que de repente nem temos estúdios, a gente fica pensando assim, poxa, mas eu nunca vou ter uma sala gigantesca. Mas a gente pode começar com uma pequena, com uma menor. E essa sala que hoje, por exemplo, eu trabalho, dentro do estúdio, dentro de onde eu estou e ainda vou ficar por algum tempo, provavelmente, ela tem em torno de 20 metros quadrados. O que é isso, gente? É 5 metros por 4 metros, por 5 metros. Então, às vezes a gente fica pensando, meu Deus, mas eu tenho que ter eu tenho que ter um espaço gigantesco. E não precisa. Se a gente até para e a gente analisa outros negócios, a gente começa a perceber que a maioria que vai começar um restaurante novo, ou que vai começar sei lá, uma sala de diferente, vai montar uma clínica, normalmente as pessoas começam mais pequenas, né? Um clube, ele tende a começar com o que é necessário. Uma danceteria não começa gigantesca, ela começa pequenininho. Por quê? Porque as coisas começam pequenininhas e elas vão crescendo com o passar do tempo. Então, ela tende a crescer, ela tende a aumentar da maneira que a gente vai enxergando e a necessidade dela vai criando.
Então, por que que você vai ter um estúdio gigantesco, vai ter uma sala gigantesca, se você está começando? Comece com algo um pouco menor e aí você vai ampliando conforme a necessidade. Vai entrando o retorno, vai começando a ter as pessoas vão começando a falar e você vai começando a ter mais alunos. Quando começa a encher, você vai aumentar a quantidade de horários, inclusive antes de ir para um outro espaço. Então, gente, não fique pensando. A pessoa me mandou uma mensagem perguntando assim: Vânia, olha só, eu não tenho espaço nenhum para começar. Como eu começo? Né? E quais materiais eu preciso? Então, é isso que eu estou mostrando para vocês. Você não precisa, inclusive, ter um espaço gigantesco. Você pode começar com um espaço muito limitado e ir aumentando com o passar das necessidades. Vai entrando criança, vai aumentando. Agora, você pode tranquilamente trabalhar com 2 crianças, inclusive na sua sala, por exemplo, né? Que é um local que você pode, daqui a pouco, tira o sofá, monta bota um tapete, às vezes, e começa a trabalhar com essas crianças daqui a pouco na sua casa. Mas entenda que você pode começar em qualquer lugar, desde que você não coloque, né? Que você não coloque pretexto, que você não coloque impedimentos para realmente começar. Mas começar é o primeiro passo. Para que você realmente enxergue as necessidades, você tem que começar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, né? Às vezes você está esperando, né, que Deus abra o mar para você passar, né? E às vezes é isso que a gente fica pensando. Ah, mas quando Deus me der a oportunidade, mas quando as coisas começarem, aí eu vou começar a fazer. Aí eu vou começar a fazer, sei lá, um curso, aí eu vou começar a divulgar, aí eu vou começar com meus primeiros alunos. Só que às vezes, e voltando à própria conclusão de que Deus está esperando você está esperando Deus abrir o mar, só que às vezes ele está esperando você dar o primeiro passo para ele abrir o mar. Então, como é que ele vai começar a fazer alguma coisa para que você realmente tenha essa necessidade se você não começou a fazer nada? Se daqui a pouco você não está estudando, se daqui a pouco você não está perguntando para as pessoas, você não está sondando, você não está atento, inclusive, às necessidades. Eu não sei se vocês viram, mas a reportagem que eu vinha falando sexta-feira, e que eu acabei fazendo um vídeo no IGTV, falando, né, que a reportagem que eu acabei cedendo para o jornal, e que, no fim, ele se tornou uma reportagem até de maior interesse, e ela foi para o almanaque do final de semana, falava, e inclusive as pessoas estão atentas, os pais estão atentos ao quê? As mudanças que aconteceram nas crianças durante a pandemia. As mudanças, tanto físicas, né, que são visíveis, né? E eu, inclusive, falei na própria reportagem que muitas mudanças são visíveis. A criança que engordou é visível. Agora, a criança que está com um aumento de triglicerídeo, colesterol, com um aumento de escoliose, que eu já percebi que muitas crianças que já tinham uma tendência agravaram-se, algumas crianças que tinham uma tendência à cifose está ainda mais evidente, essas informações, elas não são vistas. Mas você que é profissional da área, você que enxerga esse tipo de coisas, você consegue estar à frente. Quando você começa a fazer algo, você começa a alertar, você começa a falar, você está pisando no mar, você está começando, e aí as portas vão começar a se abrir, e aí as necessidades vão ser começadas a chegar a você, e aí o pai vai te chamar. Por quê? Porque você deu o primeiro passo. Então, o local de trabalho, ele deve ser um local que realmente comporte algumas crianças, sim, mas não necessariamente precisa ser gigantesco. Mas não necessariamente precisa ser o perfeito. Não necessariamente precisa ser o sonho, aquele que você sonha. Mas comece a fazer. O sonho vai se tornar realidade conforme você for caminhando. Você realmente precisa entender isso. E isso é um processo. Um passo depois do outro. Vânia, eu já tenho um espaço. Você realmente já é privilegiado, porque a maioria não tem. Você já está à frente, porque a maioria ainda não tem.
Você já tem um local que conversa, que trabalha com algumas áreas, ou que já trabalha com crianças? Às vezes as pessoas me dizem assim, olha, Vânia, eu já trabalho com criança, mas não é com Pilates, você já está no caminho. Porque você já conhece, você já sabe como é que é esse mundo da criança. Então, realmente, estar atento e estar observando que materiais e espaço, eles são, às vezes, uma consequência do primeiro passo. Entenderam? Ok, você vai ter que ter uma sala? Vai, mas ela realmente vai ter que abordar e vai ter que realmente trazer essas crianças para esse primeiro momento. E aí você vai aumentando aos poucos. Há mais ou menos uns 15 dias atrás, mais eu acho, entrevistei uma aluna minha, e o que ela falou? Ela começou na garagem. Cabia quantos? 4, 5? Não sei ao certo quantos cabia. Mas o que ela começou a fazer? Ela começou a fazer. Com o passar do tempo, ela começou a perceber que aquele local era muito pequeno para a quantidade de crianças que começaram a chegar. Só que até ela trocar de estúdio, até ela trocar de sala, ela já tinha o quê? Ela já tinha o valor dos alunos pagando. E isso deu o quê? Deu segurança para ela começar um outro negócio, num outro lugar, num lugar mais amplo. E aí ela começar realmente a estar fazendo algo que era o que ela gostaria lá no início, mas que ela entendeu que a gente vai dando os passinhos aos poucos para chegar onde a gente deseja. Então, gente, esteja atento a isso. Comece, mesmo que caiba 2 crianças, 3 crianças. E como é que você sabe se cabe uma, se cabe 2, se cabe 3? Coloque a criança deitada. Peça para ela abrir os braços e as pernas. Ela tem que fazer esse movimento e ter esse espaço para que ela possa se movimentar. Em torno de uns 2 metros quadrados por criança já é o suficiente. Vânia, então quer dizer que no teu estúdio tu trabalha com 10 crianças? O meu estúdio comportaria 10, mas eu prefiro trabalhar com menos. Né? Eu trabalho, antes da pandemia, eu trabalhava com 8 crianças. 20 metros quadrados cabia 8 crianças. Enquanto que no outro lado do estúdio eu devo ter, no mínimo, tá? Uns 80 metros quadrados, eu trabalho com 2 pessoas. Vocês entendem a proporção, inclusive, sobre isso? Que o certo seria eu inverter, né? Eu pegar o espaço maior, né? E realmente colocar mais crianças, que seria mais rentável. Mas são coisas que a gente vai começando. Conforme a necessidade, a gente vai ampliando. Aí veio a pandemia, né? A gente está retornando, vocês estão retornando. Os pais estão precisando, estão te chamando, estão te alertando. O que acontece? Está sendo necessário a aplicação do método. As pessoas precisam do seu conhecimento. As crianças estão necessitadas. O que vai acontecer? Você vai começar. E aí você vai ampliando. Né? E agora, na minha sala que eu trabalhava com 8, eu estou trabalhando com 3 a 4. Por quê? Porque a gente precisa ter um pouco mais de isolamento. Então, gente, para começar, você não precisa ter diversas coisas. Vânia, mas em material, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Porque eu sei que tudo do Pilates é caro, uma TheraBand é cara, eu sei que um rolo é caro, um Magic Circus é caro, sem falar que os aparelhos também são mais caros. Só que você não precisa de aparelhos para trabalhar com criança. Você, inclusive, precisa de muitas coisas muito fáceis para começar. E eu venho falando, praticamente, eu canso de dizer para vocês, não necessariamente precisa ter uma bola suíça para cada criança para começar. Você pode começar com uma bola simples. Você pode começar com um pedaço de corda, gente. Sexta-feira eu falei e eu dei para vocês uma aula do início ao fim com uma corda. Quanto custa uma corda? R$ 1 o metro, gente. Vocês têm noção de que às vezes você fica imaginando algo muito maior do que ele realmente é? Você tem noção que às vezes você fica pensando, mas eu tenho que ter muito espaço, eu tenho que ter todos os materiais, eu tenho que ter tudo para começar. E na realidade você precisa de muito menos do que você imagina? Uma corda para cada criança, você já consegue trabalhar no mínimo umas 3 aulas. Uma bola de tênis, que às vezes, se você for na sua cidade e você pedir na escolinha de tênis, eles jogam fora as bolas, gente.
Vocês sabiam que eles jogam fora? E as bolinhas ainda são boas? Você ainda consegue trabalhar? Bolinhas. A própria corda, bambolê, que é barato também, gente. Você pode ter. Então, são materiais muito em contas. Mas que óbvio que você precisa saber como trabalhar, é óbvio. Mas, gente, você já entende que você, com muito pouco material, você já faz coisas gigantescas. Você já faz aulas extremamente prazerosas. Você já deixa a criança cada vez mais atenta àquilo e ela começa a enxergar: nossa, olha que legal, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar com isso. Às vezes a gente fica subestimando os materiais. A gente fica achando, mas qual é a criança que vai achar graça numa corda? Gente, eu dei aula para vocês sobre a corda. E aí, tinha uma corda aqui e eu, inclusive, não sei se vocês viram os meus stories, mas eu comecei a desafiar minha filha a pular a corda, né? Quero ver se tu consegue, vamos ver. E isso parece muito manjado, gente, mas não é. A criança de hoje, inclusive, não sabe nem pular corda. E aquilo que você acha que é muito simples, para ela é muito prazeroso, é muito diferente, faz a diferença na vida dela. Então, não fica pensando que você precisa ter muitas coisas, que você realmente não precisa. Então, eu já falei da corda. A corda você consegue trabalhar do início ao fim. Você consegue fazer os movimentos, você consegue alongar com ela, você consegue fazer atividades mais lúdicas com ela, você consegue colocar ela num lugar muito fácil de armazenar, porque ela não é tão grande. Às vezes as pessoas ficam pensando, mas onde é que eu vou botar tanta bola? Porque realmente, às vezes, alguns materiais, eles ocupam um espaço gigantesco. Imagina você ter uma bola suíça para cada criança, você tem 10 crianças, vai ter 10 bolas, vai botar onde 10 bolas? E elas são gigantescas, elas ocupam um espaço grande. Então, você precisa entender que, inclusive, às vezes, o próprio material do Pilates, às vezes pode se tornar um problema no início, se você ainda não tem o espaço. Quanto que uma corda não ocupa espaço, enquanto que a bola de meia que a gente construiu junto aqui, quem estava na live em que eu ensinei a gente a construir uma bola de meia com a própria criança, fazendo da própria aula do Pilates algo que a criança realmente vai ter prazer em fazer, construindo o seu próprio material. Manda um like aí quem realmente estava aqui. Inclusive, cadê os meus likes aí? Cadê meus coraçãozinhos aí? Não tô vendo, ninguém tá mandando nenhum aí. Então, gente, a importância de você entender que o método realmente não é obrigatório ter todos os acessórios, faz com que você realmente pare e pense o seguinte: eu realmente tô esperando o quê? O que eu tô esperando? O que eu tô esperando para começar? Eu estou esperando ter a sala gigantesca? Pode ser que eu tenha ela, mas não agora nesse início. Você consegue ir lá e locar uma sala, sei lá, pagar em torno de R$ 1.000, R$ 2.000 numa sala, se você não tem aluno ainda? Não. E aí o que faz? Então você não aluga que você não tem aluno. Mas como é que você vai ter aluno se você não tem a sala e você não começa? Entende? Que a história se repete, você precisa começar. Então, se você não tem o dinheiro para colocar uma sala, comece aonde você não paga nada. Comece na sua casa, comece na sala do condomínio da onde você mora, começa na sala da igreja onde você realmente frequenta, onde com certeza o pastor ou o padre, ou enfim, quem é o responsável por lá, vai ceder ou vai fazer uma oportunidade para você fazer o bem a tantas outras crianças, numa escola que daqui a pouco agora muitas estão retornando. Pode ser que agora também as escolas também queiram fazer alguma coisa nesse momento, mas é muito provável que elas vão querer para o ano que vem. Mas você pode começar algo agora, não fica esperando o ano que vem, não fica esperando todo mundo já começar. Todo mundo às vezes chega final de novembro, começa novembro e já começa assim, agora acabou o ano, agora vamos esperar para o ano que vem. O que muda quando faz dezembro para janeiro? Muda o que na sua vida? Não muda nada. Então não precisa esperar virar o ano. Começa agora, começa a fazer, começa a organizar para quando daqui a pouco janeiro começar, você já está pronto.
Ou você já está com o seu projeto em mãos para ir lá apresentar na escola, ou já está com o seu projeto em mãos para lá apresentar no clube, no condomínio, enfim. Agora, não fica esperando ter espaço, não fica esperando ter todos os materiais, não fica esperando tudo para começar. O pequeno espaço que você acha que ele já é grande para a criança. Eu, inclusive, dei aula para minhas filhas durante a pandemia na sala da minha casa, que tem muito menos do que 20 metros. No corredorzinho entre a cozinha e a sala, colocava algumas cadeiras e a gente fazia algumas atividades ali. Dava para fazer? Dava. Já fazia elas se sentirem felizes? Já fazia. Então, não fica esperando um espaço gigantesco. Certo, gente? Bom, eu acho que sobre espaço já está muito claro, né? Não precisa ter um espaço gigantesco. Comece com o que você tem. Pode começar na garagem, pode começar na sua sala, pode começar se você já tem um estúdio. Ah, Vânia, eu já tenho um estúdio, eu tenho um espaço de solo. Empurra os aparelhos, gente. Empurra os aparelhos, deixa só o solo para a criança. Para você realmente começar, para você usar aqueles horários daqui a pouco que não tem ninguém no seu estúdio. Eu sei, gente, que nos estúdios o maior pico de gente é no início da manhã, no final, perto do meio-dia, que o pessoal usa o horário do meio-dia e final do dia. Depois, é muito esporádico ter aluno. Ou tem uma senhorinha, um outro senhor, um aposentado, mas realmente quem trabalha é muito improvável que vá 10 horas da manhã. Quem que está 10 horas da manhã sem fazer nada? As crianças? Quem que está 3 horas da tarde, que já foi na escola de manhã, em casa ou em algum lugar? As crianças. E aí você pode fazer o quê? Empurra a Shelly, empurra o Cadillac e deixa um espaço para que você possa trabalhar com 3, 4 crianças. 2 que seja, 2, 3 já é mais do que você não ter ninguém. Vocês entendem que é um público diferente? Que é um público que necessita? Que é um público que não vai ficar, inclusive, olhando e chegando assim, nossa, mas que lugar mais pequenininho, que às vezes os adultos fazem isso. Então, realmente esteja percebendo a oportunidade. Agora eu tirei todas as suas desculpas. Eu já disse que você pode começar em qualquer lugar. Ah, não tem tatame? Pega um tapete. Ah, não tem tapete? Às vezes você encontra até mesmo aquele material que ele parece uma esponjinha, uma espuminha. Você pode comprar um pedaço para cada criança. Até um tatame é o quê? Uns 20 reais, eu acho, por criança. Você compra um para cada um. Tem 5 crianças, compra 5. Dá 100 reais, gente. Então, entenda, um aluno que te paga um mês, que já paga 100 reais, você já comprou o material. Então, realmente, local não é mais justificativo. Certo? Quem entendeu aí, quem realmente ajudou, que está aqui na live, manda aí. Realmente, o que tinha, o que achava que era, que precisava e o que realmente precisa, realmente vai fazer a diferença agora, tá? Materiais, gente. Então, eu já falei para vocês que corda dá para trabalhar, bola de tênis. Eu tô dando tudo material que é barato, que você não precisa gastar muito, tá? Então, corda é barato. Você vai lá e compra muitas cordas, né? Compra em metro, depois você corta, né? Faz um nozinho na ponta para ela não desfiar, e aí você já tem a corda pronta. Outra coisa que é barato que você pode usar, as bolas de tênis que eu falei. Você vai lá no clube, vai lá no lugar onde tem quadra de tênis e você conversa com a pessoa e diz assim, olha só, eu faço um trabalho com crianças, vocês podem me dar essas bolas que vocês vão jogar fora? E eles vão te dar, inclusive, vão te dar muito mais do que você pediu. Eles te dão um saco de bola, tá? Te dão as bolinhas. Ó, o que você gastou até aí? Quase nada. Você pode construir bolas de meia com a própria criança. Pode entrar no Mercado Livre e colocar lá bolas de vinil. Bola de vinil, ela é mais barata ainda, custa uns R$2, R$2. Você compra uma para cada criança. Com esses materiais, espaguete, gente, vai lá nas lojas que vendem material para piscina ou ferragem, tem espaguete, custa às vezes R$10, você corta ele no meio, inclusive, você faz 2. Então,
para de achar que isso é pretexto. Material para trabalho é realmente o mais fácil. Inclusive, quando eu comecei na escola, as primeiras aulas, as 3 primeiras aulas, eu nem material tinha. Nem esses eu tinha. Eu comecei ensinando o método, eu comecei inclusive com a criatividade da criança, com a imaginação da criança, porque você diz para a criança assim: imaginem que você tem uma bola agora na mão, e segura a bola. Vocês estão enxergando a bola? Elas vão dizer que sim. Vocês estão enxergando que cor é a sua bola? Cada uma delas vai dizer assim: a minha é verde, a minha é rosa, a minha. Ok, vocês estão imaginando, então agora a gente vai levar a bola lá em cima. Até a própria imaginação, gente, parece cômico, mas até a própria imaginação da criança já é uma ferramenta que você pode estar usando para fazer a sua aula. Se você não tem nada ainda no início, mas já dá para fazer. Vânia, eu tenho bola suíça, eu tenho os rolos, eu tenho o Magic, eu tenho a meia-lua, enfim, eu tenho tudo. Posso começar? Você já tem, inclusive, a faca e o queijo na mão. Você realmente não está usando tudo que você tem, que pode fazer a grande diferença. Quem já tem estúdio, gente, e quem já tem estúdio já tem alguns materiais, TeraBand, quem já tem daqui a pouco 2 rolos, quem já tem algumas coisas que são realmente as próprias bolas suíças ou outras bolas, você tem tudo praticamente para começar. Tudo, é só começar. É realmente saber a metodologia. Ah, Vânia, mas eu não sei trabalhar com criança. Aqui eu ensino para você trabalhar. Você realmente tem que saber, porque senão realmente você pode botar os pés pelas mãos. Você pode, inclusive, começar a fazer algo que depois te prejudique. Pode começar a botar criança no aparelho, que na realidade não é o objetivo de trabalhar com pilates, com crianças nos aparelhos, e depois você ter dificuldade de tirar. Então, é importante você ter clareza, sim. É importante você saber o caminho, sim. É importante você saber como se posicionar, sim. Ter os materiais, alguns, mas não fica protelando, não fica esperando, não fica achando que, ai, só quando eu tiver tudo, ai, só quando eu tiver o meu estúdio, só quando eu tiver tantas bolas, só quando eu tiver tal material, só, e você não começa nunca. O mais importante é começar. Depois você vai começando as coisas. E lembra da frase: às vezes você está esperando que Deus abra o mar para você começar. E Ele está esperando que você comece para Ele abrir o mar. Então, comece com o que você tem. Ah, eu não tenho nenhuma criança. Comece com alguém que você tenha. Seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu afilhado. Enfim, começa. Porque o começar faz com que você tenha prova. O que é prova, gente? Prova é você tenha uma foto para botar no Instagram para dizer: comecei a fazer um trabalho com criança e tem você lá com uma criança trabalhando. Isso é prova. Isso é mostrar que você já está fazendo algo com criança. Agora, se você nunca começa, se você não bota uma placa, se você não fala para ninguém, se você não começa nada, como é que as coisas vão começar a procurar vocês? Inclusive até assim acho que vai começar a ter procura. Para quem já trabalha com Pilates, inclusive vão perguntar: tu não trabalha com Pilates para criança? Tem certeza? Eu vi na internet várias pessoas trabalhando já. Tu ainda não tem aqui no estúdio? E aí você vai dizer: poxa, eu não tenho ainda aqui. Entenderam, gente? Então, tem mais alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma outra dúvida referente a materiais, né? Quais outros materiais? Ou qual o espaço? Ah, Vânia, o meu espaço é assim, será que dá? Será que não dá? Lógico, gente, que espaços que tem, daqui a pouco, tem algumas coisas de vidro, é preocupante, então cuidado com esse tipo de lugares. Lugares que tenha coisas que as crianças possam se machucar, cuidado, né? É lógico que a gente diz qualquer lugar, mas tem lugares que é perigosos, lugares que daqui a pouco tem um penhasco, né? Ou tem uma sacada e não tem a segurança, sabe? A gente tem que ter um pouco de controle, sim, mas eu acredito que cada um consiga identificar que aquilo é perigoso ou não, né?
tendo um chão, gente, com algum material, ou um tatame, ou um tapete, ou algum acessório que possa dar realmente, às vezes até o próprio, a gente compra, inclusive, o próprio colchonete, né? As escolas, às vezes, têm colchonetes, as academias têm colchonetes, eles também podem ser usados, podem. Então, isso é necessário? É necessário. Mas entenda que você pode começar com nada. Eu digo nada que, tipo, é muito pouco perto do que você vai construindo depois. É óbvio que depois você vai montando uma sala, você vai comprando os materiais, todo mundo sonha, né? Em ter os materiais, em ter vários, organizado, colocar, inclusive, uma decoração de acordo com a criança. Sim, e eu realmente desejo que você faça isso. Mas o que eu estou tirando para vocês, eu estou facilitando, é que você não precisa ter tudo isso para começar. Mas não quer dizer que você não precisa ter. Quem puder ter, tenha. Quem tiver espaço, use. Quem tiver os materiais de Pilates, use. Quem tiver espaço maior, aproveite. Quem já está sendo solicitado pelos pais para começar, logo comece. Agora, o que eu estou dizendo para vocês é que material e espaço não é justificativa para não começar. Porque você precisa começar. Você precisa fazer algo diferente. E aí sim, depois que você começa a fazer algo diferente, e esse algo diferente a criança adora, a criança gosta, porque às vezes, gente, na sua cabeça aquilo não tem graça. Na sua cabeça aquilo é muito comum. Na sua cabeça você pode dizer, mas Vânia, como é que eu vou começar com uma corda, Vânia? Como? A criança não vai achar graça nenhuma. E pasmem, elas gostam. Elas adoram brincar. Inclusive, se você fechar os olhos nesse momento e lembrar, quando você era criança, quantas vezes você ficava brincando com corda? Quantos de nós brincávamos na escola pular corda? Um trilha e o outro pula. Ou cada um no seu. Agora, quem faz 10 pulos antes? Quem consegue passar, pular cada salto um pular de corda? Quem consegue passar 2 vezes a corda num salto? Quem consegue pular de costa? Quem consegue cruzar a corda na frente? Só nesse tipo de atividade você já surpreende a criança. Porque a criança de hoje, ela não conhece essas coisas. Ela não conhece essas brincadeiras. Porque ninguém dá. Como é que ela vai saber? Se ninguém ensina, se ninguém faz isso. Se, inclusive, às vezes na escola, os profissionais, às vezes, estão tão preocupados em fazer atividades mirabolantes e esquece do básico. Esquece que, às vezes, o simples conquista. E é isso que você tem que entender. Que você não precisa ficar protelando para começar algo que você já poderia estar começando hoje. Não espere o ano começar. Não espere o melhor lugar. Não espere a melhor sala. Não espere ter todas as crianças. Começa com o que você tem hoje. Começa. Eu estou dizendo, você não vai se arrepender. Você, inclusive, vai pensar, poxa, por que eu não comecei antes? Quando você começar. Porque hoje você estaria realmente tendo ainda mais procura se você tivesse começado ontem. Mas o ontem já passou, então começa agora. Não espera o ano que vem. Ah, Vânia, mas a escola me diz que só vai fazer o ano que vem. Você sabe trabalhar não só com Pilates na escola, você sabe trabalhar com Pilates em criança, em qualquer lugar. Não fica esperando só a escola. Não fica dependendo só da escola. Ela é um ótimo local? É, inclusive, eu também dou aula lá. Mas eu não trabalho só na escola. Entende, gente? Então, entendam isso. Estejam em outros lugares. Entrem em outros lugares. Converse com mais pais. Não tenho ninguém, Vânia, para começar. Não tenho nenhuma criança. Eu não tenho filho. Eu não tenho sobrinho. Eu não tenho ninguém. Eu tenho certeza que você conhece pessoas e essas pessoas têm filhos. Manda um WhatsApp para a pessoa. Monta um grupo.
e diz: eu vou começar a trabalhar com Pilates para criança. Você gostaria de trazer o seu filho para uma aula teste? Tá feito, gente. Depois, e aí você realmente tem que conquistar a criança. E aí tá com você. Mas são coisas que, inclusive, agora você deve estar sentindo. E é verdade, eu preciso fazer, é verdade, eu preciso começar, é verdade, eu preciso iniciar novamente. Inclusive, alunos que pararam e acharam que a pandemia acabou tudo, não acabou, gente. Não acabou, só está começando. E não fica esperando os outros, vá por você, caminhe por você. E aí você vai, sim, estar entendendo a mudança. Aí sim você vai entender que as coisas têm sentido. Quando você começar a fazer. É muito pouco que precisa, mas realmente é o que vai fazer você sair desse estágio e entrar num estágio melhor. Começar com o que você tem nesse momento é o primeiro passo. É o primeiro passo. E depois você vai continuando. Entenderam, gente? Então, recapitulando, para quem chegou agora, recapitulando. O material que você precisa é o básico, é o mínimo possível. Cordas, espaguetes, bolas, bola de tênis, bola pequena, bola um pouquinho maior. Agora não fica pensando que você tem que comprar no mínimo 10 bolas suíças, que aí realmente é muito caro. Ah, eu tenho que ter um rolo para cada criança, custa R$ 100 cada rolo, sendo que você pode comprar um espaguete que vai pagar 5 pila. Sendo que você pode pegar uma corda, uma bola, enfim. Então, não fica esperando ter todos os materiais. Começa com um. Ah, vai só conseguir comprar corda. Ótimo! Usa a corda até onde você conseguir. Depois você pega as bolas de tênis que é dada, inclusive, e aí você já usa a corda e a bola. Já aumentou. Mas vocês entendem que às vezes a gente não tem criatividade de pensar em mais coisas? Em realmente criar com o material que a gente tem e fica realmente achando que não vai dar, não vai dar, não vai dar. Entendeu, gente? Então, realmente, chega de botar desculpa, né? Chega de dizer que não tem espaço, chega de dizer que não tem material, chega. E você pode começar a fazer agora as coisas. Hoje é o dia de começar, né? Você já entendeu o que você precisa fazer. Vai e faça. Vai, sai do sofá, sai dessa cama, coloca, escreve o que você precisa, aquilo que eu falei aqui, e começa a fazer com o que você tem nesse momento. Comece com o que você tem. Depois você vai fazendo de acordo com o que você realmente quer. Mas comece. Certo, gente? A nossa live de hoje era sobre isso.